Oi lá, pessoal. Tá entrando. Só esperando o Renato entrar. Olá. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Deu certo. Deu Esse negócio certo? Me dá escuta sempre. bem? Tô te escutando bem. Tá tranquilo? Tá? Show de bola. Então tá ótimo. Vamos só esperar um pouquinho para dar mais um tempinho pro pessoal entrar, né? Vamos. E vamos fazer uma conversa hoje sobre comércio exterior. É ótimo, porque eu não É isso aí. entendo nada, então quem vai dar aula é tu, eu só vou te provocar, entendeu? Vamos lá. Mas Então tá é bom. legal porque é um tema hoje que está muito em alta e ao mesmo tempo precisa ser muito debatido, sabe? Porque o Brasil, apesar de a gente já ter evoluído muito, a gente ainda é um país complexo, digamos, para fazer negócio, é um país ainda visto como um país conservador, sabe? Sem dúvida. Então, eu acho Eu que a acho gente que tem muito potencial e bastante oportunidade. Então, tem que ver pelo lado positivo, na verdade. eu acho que esse é um ponto interessante, né? Que a gente vai logo, logo começar e falar, né? Que é uma diferença, na realidade, quando a gente pensa no nosso comercial interno, nas nossas vendas internas, e entender como é que isso se dá, né? As relações entre países e que vai, de uma certa forma, alterar a forma como eu vou lidar com o meu produto, tanto para comprar quanto para vender no mercado internacional, né? É, exatamente. É. E eu acho isso também, a questão da, do mindset, né? Aquela coisa de tu ter que virar a chave ali quando tu vai fazer a venda do mesmo produto que tu já está acostumado no Brasil e, digamos, tu tem que vender ele no outro país e, pá, mas é diferente, ou na compra, né? De Aham. tu ter que pensar um pouco diferente a questão de estoque, o planejamento de compra, o fluxo de caixa. Sem Então dúvida. é interessante, assim, porque a metodologia é a mesma, só que o fato de tu estar lidando com outras culturas e a distância e tudo acaba mudando bastante no planejamento estratégico, assim, né? Eu acho que esse é outro ponto que a gente vai ter que conversar também, né? O quanto é importante o planejamento estratégico quando a gente começa a pensar em mercado internacional. Mas vamos lá, são 20 horas e 2 minutinhos, eu acho que já tem um pessoal entrando aqui. Vamos começar dando boa noite, né? E bem-vindos aqui, todos que estão nos acompanhando. Eu estou muito feliz porque hoje eu começo um novo projeto, que é o Talks Inspira. O Talks Inspira, ele é uma continuidade de um projeto que eu comecei há um ano atrás, com um projeto chamado Talks Diários 30 Minutos. Todos os dias de manhã, para quem já me acompanhou, para quem já participou, né, eu fazia um bate-papo de 30 minutos para que trouxesse as pílulas diárias, né, pílulas que fizessem os empresários, os líderes pensarem sobre determinados assuntos que eram relevantes. E agora eu estou indo para o meu terceiro, posso até colocar assim, né? Uma evolução do Talks. E esse Talks diário, o legal é que vai ser sempre com um cliente meu, falando sobre a importância do negócio dele. Neste caso, hoje o meu convidado é o Renato, né? E ele tem uma empresa chamada Dama Import Export. E a especialidade dele, né? Ele vem se dedicando aí há anos na questão de comércio exterior. E esse é um desafio, porque muitos clientes meus, outros clientes, né, e o nosso dia a dia, muitas vezes nós não sabemos como trazer o comércio exterior, tanto para importar quanto para exportar, para o dia a dia da nossa empresa. E a gente começa falando por aí, Renato. Vamos lá. O que é uma empresa de comércio exterior? Vamos começar bem pelo básico. Show. Primeiramente, pô, queria te agradecer a oportunidade, então, de estar estreando essa evolução ou essa complementação, eu acho, porque o Talks diário era sensacional, muito legal mesmo, aquele insight do dia, de começar o dia já pilhado, assim, com novas ideias.
Então, te agradeço mesmo a oportunidade, assim, sempre um prazer estar falando contigo, minha consultora, né? Sem E dúvida. sempre uma inspiração, assim, não só para mim, mas para toda a minha família. Tá? Então, assim, uma empresa de comércio exterior, digamos, no nosso caso aqui especificamente, né? O objetivo da nossa empresa é ajudar os nossos clientes a conseguirem comprar produtos ou vender os seus produtos de forma direta, mas sem a necessidade de ter, digamos, um setor de comércio exterior interno dentro da empresa. Claro que sempre o cliente vai ter, né, uma pessoa-chave ali que faça a interface conosco, mas o nosso intuito é tirar essa carga de responsabilidade burocrática e operacional do nosso cliente para que ele possa focar naquilo que é o foco dele principal, o objetivo dele principal, que é a comercialização, a produção, né, a distribuição de determinados produtos, e a gente assumir essa responsabilidade para que ele possa ter um operacional de qualidade, né, um operacional especializado naquela atividade fim, né, que é o comércio exterior, para evitar que ele deixe passar determinadas mudanças que o governo às vezes estabelece, mudanças tributárias, mudanças de legislação. Então, como a nossa empresa está o dia a dia, né, direto trabalhando essa questão de entender e de acompanhar essas tendências de mercado e essas mudanças burocráticas e operacionais, né, então o cliente, de certa forma, ele agrega valor trazendo uma equipe especializada, né, multilingüe, enfim, que tem experiências internacionais, e uma equipe que está diretamente ligada ao comércio exterior. Então, eu costumo dizer, a gente nunca vai conseguir entender do produto como o nosso cliente, mas o comércio exterior, as rotinas de comércio exterior para aquele produto, isso sim, a gente acompanha direto e continuamente. Eu acho que aí tem uma situação importante, né, que a gente estava até, enquanto nós estávamos aqui testando, né, ainda, nós estávamos conversando sobre quando a gente vai vender um produto no mercado interno, a gente conhece a legislação, conhece o perfil do cliente, né, conhece o perfil até a cultura do povo, né, no qual, né, a cultura brasileira, como é que a gente deve lidar, tal. Quando a gente vai trabalhar no mercado externo, né, eu quero comprar um produto, vamos pegar o mais clássico, né, trazer produtos da China, ou levar produto para a China, ou levar o produto para a Europa, ou para os Estados Unidos, né? Existem uma série de barreiras, ok? Sejam elas de legislação, de tributação, de valor, do câmbio, né? Então, tem aí uma série de conhecimentos que é quando eu te escuto falando sobre ter um time especializado. Agora, tem mitos, né? Tem verdades, tem fatos, né, que acompanham tudo isso. Como é que eu começar a pensar estrategicamente que eu posso ter o meu produto, e aí eu já faço também uma segunda pergunta junto, né? Se eu posso pensar produto como serviço também, tá? Como é que eu posso importar ou exportar esse produto, esse serviço, considerando essa quantidade, vamos dizer assim, de variáveis que a gente está tão acostumado e preparado aqui, tá? E a gente pode contar, então, com especialistas, com a tua empresa ou com empresas especializadas em comércio exterior. Não, perfeito. Eu acho que talvez o primeiro mito, e eu acho que é o mais clássico mesmo, é aquela primeira barreira do pequeno e médio empresário, né, que acha que o comércio exterior ele só é possível, só é viável para grandes empresas, grandes corporações, né? E quando a gente pensa que a maior parte das empresas do mundo, e claro, em quantidade, não em volume talvez de transações, mas a maior parte das empresas no mundo são pequenas e médias, né? Acho que até as pequenas são o maior número, com certeza, né? Então, nesse mundo globalizado que a gente está, onde hoje tu abre um AliExpress, ou tu abre um Shopee, enfim, qualquer site desses de compra, Mercado Livre, multinacionais, enfim, marketplaces, onde tu hoje tem a exposição e o contato direto com o produto importado,
é muito importante para o empresário de pequeno porte, eu digo porque é um foco nosso também, ele entender que, independente do tamanho da sua empresa, tu tem sim condições de fazer um processo de importação ou de exportação e vender o seu produto, né? As barreiras culturais e o primeiro passo, eu acho que talvez é o ponto mais importante de todo o processo de internacionalização nos dois vieses, né, de importação ou exportação, que é o seguinte, eu costumo dizer, a primeira experiência ela tem que ser bem sucedida, eu tenho que entrar com o pé direito no comércio exterior, porque quando eu entro com o pé esquerdo, quando eu faço um primeiro projeto, me planejo e dá errado, a empresa ela cria uma resistência muito forte e muitas vezes ela vai demorar muito tempo ou nunca mais vai querer fazer essa transação. E aí vem também um lance que é importante, que é aquela coisa, não é só do brasileiro, acho que grande parte do mundo eu acho que é assim, né? Que eu primeiro faço para ver se vai dar certo, e aí se der certo eu invisto, né? Então eu vou na tentativa e no erro, planejo 20% e executo 80%, né? Errando e acertando e vou tentando no meio do caminho acertar, e isso acaba sendo um grande problema, na verdade, né? Porque, não, eu vou tentar fazer sozinho, ou, isso é fácil, é só hoje com o WhatsApp eu acho meu comprador e vou fazer a primeira abordagem. E aí, claro, eu não me preparo, faço as abordagens erradas, eu não tenho material para, né, entregar para o meu potencial cliente com qualidade, né? Então, isso dificulta, porque a primeira impressão ela é a que marca muito, né? Então, assim, quando tu te apresenta para o comércio exterior, para o exterior, falando um idioma muito mal falado, digamos que tu mal consegue se comunicar, entregando um material publicitário com baixa qualidade, eu digo técnica, não precisa nem ser tanto frufru, né, mas que também é muito importante, sim, né, um bom material de marketing publicitário, de conteúdo, e muitas vezes o pequeno empresário ele não quer investir nisso, né, ele quer primeiro colher o lucro das primeiras vendas para depois começar a investir, e aí ele começa a ver que esse retorno sobre o investimento que ele não fez demora. Né? Então ele começa a ficar frustrado porque demora, porque é burocrático, porque é isso. Então, uma coisa que a gente tenta sempre, né, trazer e convencer o cliente é que o comércio exterior, pelas distâncias, por essa questão da barreira cultural, pela questão do câmbio, né, ele é um processo que ele tem que ser bem amadurecido, ele tem que ser bem planejado. Exatamente, eu ia usar essa palavra, porque o primeiro ponto é o próprio planejamento estratégico, ou seja, eu quero me posicionar, eu quero diminuir o meu custo, eu posso pensar assim, eu quero diminuir o meu custo, então vou ver soluções para como é que eu posso trazer um produto diferenciado, como é que eu posso trazer uma matéria-prima, e para isso a gente está lidando também com o tempo, porque não é ir ali e comprar. Então o planejamento estratégico já começa primeiro... ok, eu vou começar a fazer transações internacionais de compra ou de venda, né? Vou fazer um planejamento estratégico em relação a tempo, né? E a todo esse passo a passo, porque ele é uma crescente, né? E para que eu tenha esse sucesso que tu colocou antes, né? Que eu achei interessante que tu falou assim, pé direito ou pé esquerdo. Eu vou querer que tu me conte casos das duas situações. O que é entrar com o pé direito e o sucesso que a empresa tem quando ela entra com o pé direito, ou, né, situações que ocorrem quando a gente entra com o pé esquerdo. O que é queimar o filme no mercado exterior? Então, planejamento estratégico e um plano também de ação, porque os tempos são diferentes, é isso? Eu vejo assim, dois pontos que são bem importantes, digamos, pensando em cases de sucesso, em casos que deram certo e nos que não deram muito certo, né? Então, assim, um primeiro ponto de importação que, por exemplo, deu errado, né? O cliente me liga, isso aconteceu já há uns 3 anos, e o cliente ligou e disse, Renato, eu fiz uma importação da China, eu comprei no Alibaba, cabelo natural. Minha esposa tinha um salão de beleza, enfim, ele queria
comprar cabelo natural para fazer perucas, né? Uhum. E fazer essa distribuição para atender também pequenos salões de beleza outras lojinhas pequenas que trabalhavam com esse tipo de produto para cosmético e para beleza em geral, né? Só que nesse caso ele comprou o cabelo da China porque ele achou muito fácil. Vou comprar no Alibaba, os caras colocam lá na FedEx, na DHL e trazem, né? Só que, claro, o produto chegou no aeroporto e foi barrado, porque o cabelo natural ele é considerado como se fosse uma parte do corpo humano. Então ele precisa de uma normativa, existe toda uma normativa para se trazer esse tipo de produto. Uma vez também um médico da cidade ligou para mim, porque ele veio dos Estados Unidos e trouxe 2 monitores de endoscopia. Uhum. E também o produto foi, digamos, confiscado na hora que ele passou lá na aduana brasileira no aeroporto de Guarulhos. Então, também é um produto que ele não tem nenhum impacto, ele é um monitor. Só que só pelo fato de ele ter uso médico, ele também precisa passar pela Anvisa. Então, assim, muitas vezes tem aquela pessoa que é muito assim, ansiosa, digamos, e quer fazer acontecer, só que acaba atropelando algumas etapas que são importantes, Sem dúvida. como a análise da legislação nesses casos, né? Muitas vezes é realmente por falta de desconhecimento, de conhecimento. Poxa, eu nem sabia que precisava disso. Só que agora eu tenho que descascar esse pepino, né? Esse abacaxi. Então, esses são pontos, assim, bem importantes que eu acho que fazem muita diferença, sabe? Bom, qual é o passo a passo? O que eu tenho que fazer para eu conseguir fazer uma importação desde o início até o final? Um outro ponto também que eu acho bem importante é a questão do foco, sabe? Então, assim, a importação, ela tem sim alguns limitantes, tá? Então, por exemplo, é possível importar quantidades menores? Claro, é possível, com certeza. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Essa é uma dúvida essa é uma dúvida clássica, eu diria assim, de quem vai começar a fazer o processo. É achar que tu tem que sempre trazer um container ou que tu não tem solução de trazer quantidades menores, né? Acho que isso vale a pena eu costumo dizer assim, explorar essa linha de raciocínio. Eu costumo dizer assim, ó, o volume importado, a quantidade que tu queres importar, ela vai depender da tua negociação com o teu fornecedor. O Brasil não estabelece nenhum limite, como nenhum país do mundo estabelece um limite de volume. Tá? Mas então é um mito dizer que da China só vem container? Sim, é um mito, com certeza. Só que, por outro lado, daí a pessoa também tem que pensar o seguinte, o processo de importação, digamos o marítimo, né? O processo marítimo, que ele é o mais comum, porque o navio comporta muita quantidade de produto, né? E é mais barato também. Então, os embarques marítimos na importação, ele tende a ser o processo mais utilizado, vamos dizer assim. Né? Então, assim, o trâmite marítimo, ele envolve todo o transporte internacional, através dos navios cargueiros, ele envolve todo o trâmite portuário, que existe toda uma burocracia, uma normativa por causa de segurança, de fiscalização, né? Imagina com a quantidade de produtos que entram nos portos brasileiros e mundiais, e o risco que isso pode ter, né? Contrabando, drogas, então existe todo um aparato de segurança e de estrutura mesmo, que isso, claro que tem o seu custo, né? Então, assim, o processo marítimo, eu digo assim, ele tem um custo fixo, digamos, se a gente pegar no como um todo, que se eu importar muito pouco, esse custo fixo ele onera muito. Então, ele acaba inviabilizando. Então, assim, isso não é uma fórmula mágica nem nada, é uma coisa mais de sentimento mesmo, mas eu digo assim, uma importação ali em torno de uns $4.000, mais ou menos, ela já começa a se tornar viável. Só que, ao mesmo tempo, eu posso querer trazer uma peça de um produto que tem um valor agregado muito alto e eu posso fazer uma importação aérea, né, e ela se viabiliza totalmente. Então, assim, tudo tem que ser analisado, né? Tudo é o caso a caso, a gente olhar cada necessidade de cada cliente, analisar o que ele quer trazer. Mas eu percebo, assim, muitas vezes que o cliente
às vezes ele está tão empolgado em começar a importar, e ele quer importar de tudo, e acaba que não importa nada, entende? Então, por isso que eu digo também assim, começa, eu digo sempre, pega a tua curva ABC de volume, produtos que tu acha que tu vai conseguir trazer soluções mais baratas, ou um produto diferenciado, porque a importação, eu costumo dizer, não é só preço, né? A importação, ela te dá a liberdade de escolha maior dos teus produtos, porque muitas vezes a gente acaba comprando de distribuidores nacionais que já fizeram o primeiro filtro, né? Um cara lá de São Paulo, um distribuidor, ele já comprou aquilo que ele acha que vai vender mais. Só que às vezes o que ele acha que vai vender mais não é o que o teu cliente compra, né? Então, assim, a partir do momento que tu busca a fonte direto num fornecedor internacional, tu vai pegar o leque de produtos que esse cara tem, ou esses caras vão ter, né? E tu vai escolher o produto de acordo com o perfil do teu cliente, e não com o perfil do que um grande distribuidor escolheu e acabou já podando e trazendo coisas que talvez não te interessam, né? E aí, assim, nós temos com duas perguntas aqui, né? Uma é, as empresas podem se conectar para usarem o mesmo container, por exemplo? Ou ainda não fazer da China e fazer no Panamá? Eu acho que isso também é uma pergunta interessante, né? Por que usar, por exemplo, o Panamá? Então, assim, a importação ela é sempre dividida em, digamos, dois tipos de importação mais comuns, tá? A primeira é o tal do FCL, que a gente chama, que é o Full Container, que é o container cheio, tá? E a segunda opção é o LCL, que nada mais é do que o container consolidado, compartilhado. Tá? Então, a Casa Valdinei, até deixa eu interromper, mas porque a Casa Valdinei fez uma pergunta sobre isso, que é, o LCL é bem mais difícil de fazer? A casa, eu não sei se é a Lu que está ali, mas a Lu é nosso cliente, gente boa, a gente se dá muito bem, já fizemos algumas importações, e a Lu tem razão, assim, o full container, ele é um pouco mais simples, o container cheio, ele é, digamos, ele tem menos procedimentos no momento que ela chega aqui no porto, certo? Então, o container cheio, quando tu importa ele cheio, qual é a vantagem? Se der canal verde, que é quando a importação chega e a Receita diz, pode passar, não preciso nem olhar porque está tudo certo. É o mesmo quando dá canal verde, quando a gente passa assim com a marinha lá no aeroporto, na isso mesmo. Do aeroporto. Esse é o canal verde, tu escolheu ali nada a declarar e o carinha não mandou tu abrir a mala, é o canal verde da importação. Então, assim, esse canal verde é exatamente como acontece nas cargas, né? Então, se o container deu canal verde, ele vai chegar no cliente com o selo lacrado, ninguém botou a mão no teu produto, isso é importante, né? A questão do container consolidado, tá? Que é o compartilhado, ele, ao chegar no porto, ele tem que ser desmembrado, então, não é eu que tenho que escolher com quem são as outras empresas que vão colocar o produto no container, tá? Isso a própria transportadora internacional é que vai fazer. Okay. Então, assim, eu quero trazer um consolidado, eu tenho que achar outras empresas para trazer junto comigo? Não. Né? Existe uma empresa especializada, que é o agente de carga, que a gente chama, e ele vai fazer essa consolidação, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, o consolidado, ele te dá essa vantagem de tu, digamos, alugar um espacinho dentro de um container, com uma transportadora internacional, e esse espacinho que tu alugou é onde tu vais colocar a tua mercadoria e tu vai pagar proporcionalmente por esse espaço que tu colocou o teu produto. Então, quanto mais espaço tu usa dentro do container, mais proporção do frete tu vais pagar. Então, isso é legal porque a empresa consegue sim trazer uma quantidade menor, né? E de aí diminuir, digamos, o risco inicial, né? Porque quando tu traz um container cheio, todo mundo fica com um pouco de receio de ficar estocado com um produto que talvez não venda. Eu acho né? que essa é uma outra situação, né? Que é a estocagem aqui, né? Ou ainda, eu acho que tem uma outra situação que sempre também, no planejamento, quando a gente constrói o planejamento estratégico, é o tempo. Então, assim, será que se eu trouxer um produto, pouco produto, né? Faz todo o processo, e eu vou conseguir, no tempo que eu preciso, fazer uma segunda compra? Né? A compra menor, ela, se der certo, né? Nós tivemos um cliente agora, eles fizeram produtos de natalinos, enfim,
e fizeram uma compra consolidada, escolheram o produto, enfim, queriam testar, então não quiseram também aumentar muito a quantidade de produtos, só que deu muito certo. Então eles fizeram a compra e venderam tudo rapidamente. Então, assim, a partir do momento que tu tá vendo que dá certo, claro, tu já tem que repensar na compra, na reposição de estoque, e aí pensar também toda a questão de quanto que eu vou aumentar a minha carga, né, em termos de valor e de estocagem, de lugar para estocar, e quanto tempo eu vou ter para essa mercadoria chegar. Então, uma coisa que eu falo para os meus clientes também é, no momento que tu tá planejando as tuas primeiras compras, não pensa só na primeira compra. Porque a tua primeira compra, na verdade, ela tem que ser as 3 primeiras compras. Né? A tua compra inicial, quando tu tá produzindo, ele embarcou, tu já começa a produzir o segundo, depois a mercadoria chegou, tu vai ter alguma coisa no mar e vai ter a terceira produzindo. Então, assim, tu não pode, tu tem que ter muita cautela na reposição de estoque para que tu faça a primeira compra, foi um sucesso, o cliente voltou para comprar no teu e-commerce ou chegou na tua loja e não tem mais o produto, e tu vai dizer para o cliente, olha, vai chegar mais daqui a 3 meses. Talvez ele não retorne mais na tua loja, porque ele vai buscar uma outra alternativa, né? Principalmente hoje nesse mundo digital que tá de e-commerce, né? Tu não encontrou aqui, tu já vai buscar em outro lugar, né? Eu acho que e na questão do LCL também, eu acho só bacana reforçar, eu sou muito adepto ao LCL como teste, sabe? Eu acho que ele te facilita, ele ajuda a tu testar uma quantidade um pouco maior de produto. E hoje em dia, inclusive, o LCL, por incrível que pareça, ele está valendo mais a pena eu comprar um consolidado do que eu comprar um container cheio. Porque o frete internacional nos últimos 6 meses virou uma loucura, assim, que daria uma outra live só para a gente conversar sobre o frete internacional. Mas só para vocês terem uma ideia, o frete passou de $500 em julho do ano passado para em janeiro chegar a quase $10.000. Então, nossa! Aumentou. Mas aí, quem já está no processo, fazendo as transações, já está, não é a primeira transação, já está. Como fica quando o frete dispara dessa forma? O que acontece? Eles precisam parar? Esse momento que a gente viveu no ano, assim, de julho do ano passado, até agora, inclusive, porque o frete hoje está numa casa de uns $6.000. Digamos que o frete internacional padrão, assim, que a gente está acostumado, é de $1.200, $1.400. Quer dizer, hoje o frete está 5, 6 vezes mais do que o normal, né? Então, assim, o cliente que já está inserido no comércio internacional e que já está, digamos, fazendo compras de reposição contínua, tá? Não tem muito o que fazer. Geralmente, quem vai pagar o pato é o consumidor final, somos nós. Né? E isso a gente está acompanhando hoje, essa loucura de falta de matéria-prima, essa loucura de aumento de preço, né? Cliente repassando aumento de preço a cada semana. Né? Assim, eu escuto muito relato de cliente, meu Deus, a cada semana eu estou recebendo uma nova lista de preço. Então, assim, na fase que a gente vive hoje, acaba não tendo muita alternativa, o preço acaba sendo repassado para o cliente. Agora, o que eu vejo muito dos nossos clientes hoje, que já estão inseridos no comércio internacional, é que ele tem controle daquilo que ele vai conseguir repassar. Né? Porque hoje ele já consegue antever a tendência de preço, porque ele compra direto da China, por exemplo, e através do aumento de preço da China, ele consegue entender a dinâmica do mercado e ver se ele consegue repassar mais ou menos, ou se em determinados momentos ele tem que absorver um prejuízo. Né? Só que ele prefere ter esse controle e peitar, digamos, o mercado e dizer, tem que repassar um aumento de preço, do que às vezes ele ficar aguardando um distribuidor nacional repassar um preço que ele não tem a mínima ideia de quanto o cara vai fazer, sabe? Então, eu tive pelo menos 4 clientes no ano de 2020 que tiveram recorde de venda, porque faltava produto, então o concorrente vinha e sabia que ele estava importando e ele acabava conquistando clientes novos que nunca compravam dele e compravam no concorrente. Eu tive clientes duplicando meta de faturamento
no auge da pandemia, assim, que é uma loucura total, assim, né? Porque a gente sabe o quanto teve impacto negativo a pandemia no mundo, né? Mas, principalmente a indústria conseguiu... A indústria que era capitalizada, né? E que estava inserida num mercado onde a importação, seja de matéria-prima ou de produto acabado, ela tem um impacto, esse pessoal conseguiu realmente, assim, bater recordes históricos de faturamento. O André trouxe uma pergunta ainda sobre o LCL, se tem que esperar o container, assim, se demora mais para vir porque tem que esperar o container encher. Não, normalmente como os agentes de carga, as transportadoras internacionais fazem esse trabalho de consolidação lá na origem, na China, por exemplo, quando tu faz uma cotação LCL, porque a tua mercadoria já está pronta, o agente já está, né, trabalhando com suas frentes comerciais para preencher esse container. Então, a gente não percebe muito um atraso significativo, assim, pelo fato de ele ter que preencher esse container, tá? É algo que ele está muito já no dia a dia deles, então a gente não chega nem a perceber muitas vezes essa diferença. Tá? Agora, é claro que as cargas LCL, só fazendo um adendo, assim, geralmente são saídas semanais. Tá? Então, por exemplo, dependendo quando a mercadoria vai ficar pronta e quando é o próximo navio, né, às vezes tu pode dar sorte de a mercadoria ficar pronta e encaixar já numa próxima janela de embarque, ou às vezes tu tem que esperar uma semana porque a próxima saída é só na semana que vem. Então, isso sim acontece, de às vezes o atraso ser pela disponibilidade de rotas dos navios, mas não necessariamente porque precisou ficar mais tempo para encher o navio, entendeu? O container, desculpa. Agora, ainda na linha, tem duas perguntas aqui que não são de empresas, mas são pessoais, né? Então, uma da Letícia, que ela diz assim, eu quero trazer livros. A Letícia trabalha com a Itália direto, né? E agora, por conta da pandemia, acaba não conseguindo viajar. E ela pergunta assim, eu quero trazer materiais, eu quero trazer livros, eu quero trazer situações minhas que estão lá. E a mesma pergunta a Maria também, que mora no exterior, ela vindo para o Brasil. Ela, como é que funciona trazer coisas, mudanças ou itens até pessoais que ficaram no outro país? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta bem bacana. Assim, a mudança, né, que a gente chama aqui no Brasil, no termo do comércio exterior, o termo técnico do comércio exterior, ele chama de bagagem desacompanhada. Tá? Então, assim, toda pessoa, tá, que morou no exterior por mais de um ano, tá, e ela pode vir ao Brasil e ficar menos de 45 dias, né, período de férias, enfim, mas se a pessoa morou há mais de um ano no exterior e não ficou no Brasil por mais de 45 dias, ela tem o direito de trazer os seus bens pessoais, tá, e seus instrumentos de trabalho. Tá? Então, por exemplo, eu fiz muita mudança do pessoal que morava na Itália e trabalhava, por exemplo, com construção civil. A pessoa, sei lá, assentava piso lá, assentava revestimentos cerâmicos. Então, ela tinha o direito de trazer todos os seus pertences pessoais, tá? E suas ferramentas de trabalho. Tá? Então, assim, no caso, vou dar o exemplo da Maria. A Maria mora nos Estados Unidos e trabalha como biomédica, e para isso ela tem, sei lá, um microscópio lá, ou algum instrumento que é caro aqui no Brasil e que é um instrumento de uso dela no trabalho. Ela tem esse direito, sim, de trazer esses produtos que são de uso profissional com isenção de imposto. Tá? Então, assim, a pessoa que vai trazer a sua bagagem, ela não vai pagar imposto sobre a nacionalização dessa... Isso vale dessa... para 100% da bagagem, e inclusive itens específicos técnicos, ou vamos colocar... Isso. Profissionais. Perfeito, exatamente. Então, ela pode trazer, por exemplo, desde os seus eletrodomésticos, ela pode trazer todos os seus eletrodomésticos, sofá, cama, bens pessoais, roupa, enfim, né, tudo que é dela, né, de uso dela, da família dela, no caso, e pode trazer isso, então, sem o pagamento dos impostos. Claro que a parte logística, toda a parte de porto, né, ela vai ter um custo, tá? Mas os impostos já é um grande
É um grande avanço, benefício. sim. Agora, É um grande benefício. Na questão de livros ali, de importação de livros, se virem como bagagem desacompanhada, como uma mudança, tá? Também funciona da mesma maneira. Agora, não, a pessoa quer importar livros, mas ela mora aqui no Brasil. Tá? Daí tem dois tipos duas situações, né? Os livros usados, que aí a gente precisa ter uma autorização do DSEX, que é um Departamento de Comércio Exterior lá em Brasília, tá? Então, para trazer não só livros, mas qualquer item usado no Brasil, tu precisa de uma autorização, de uma permissão, né, da Secretaria de Comércio Exterior, para que tu possa trazer esses produtos. Se são produtos novos, livros novos para comercialização ou para uso próprio, daí ela pode trazer sem problema nenhum, mas aí vai ter o trâmite normal de pagamento de impostos. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para ti seguinte, sobre como é que eu começo para analisar um produto, né? Vamos fazer dos dois lados. Eu quero importar um produto. Como é que eu começo o processo? Eu pego o telefone então, e ligo para a dama. Exatamente, esse é o primeiro passo. Então, assim, o desenvolvimento de produto e fornecedor, ele é uma etapa bem importante, porque a gente está falando de fornecedores do mundo todo e como tem gente séria no mundo todo, também vai ter picareta no mundo todo, né? A China, a mesma coisa, tem empresas ótimas na China, empresas que vendem para o mundo todo e são super sérias, e vai ter picareta, vai ter golpes e tipo, então é importante a gente estar sempre bem antenado na questão de desenvolvimento de produto. Hoje, graças a Deus, com a digitalização e esse mundo digital, ele nos permite, então, acessar esses marketplaces, existem portais específicos de aproximação de comprador e vendedor, né, que são sites que têm uma boa reputação internacional, então ele é sempre um primeiro filtro, digamos, onde a gente consegue dar uma estudada, olhar um pouco sobre a empresa, ver quantos funcionários essa empresa tem, quanto que ela fatura, se ela já vende para o Brasil, quais os países que ela vende mais, enfim. Então, dali a gente já consegue fazer um mini filtro ali. Existe outro filtro que é bacana, que são aqueles ratings, né, os rankings, que o próprio portal dá, onde o cliente vai lá, faz um comentário sobre aquele exportador, se o cara atendeu bem, se não atendeu, se deu algum problema. Né? Então, esse eu costumo dizer que talvez é um primeiro passo inicial. Hoje devem tem um monte, mas assim, dos mais famosos, assim, que são portais mundialmente conhecidos, eu diria que são uns 5, que a gente consegue fazer uma boa pesquisa inicial. Depois, a nossa empresa, por exemplo, ela tem parceiros lá na China, ou em algumas partes do mundo. A gente tem na China, na Europa, Estados Unidos e na América Latina, principalmente México, e aqui na América do Sul, os países vizinhos. Nós temos parceiros, que a gente costuma dizer, que são empresas que nos prestam serviço de uma avaliação de um determinado cliente, para verificar se esse cliente existe mesmo, se ele está lá naquele endereço que ele diz que está, né, para ver se ele tem um cadastro naquele país, dizendo que a empresa está ativa. Então, a gente costuma também fazer esse tipo de sondagem, né, para tentar minimizar esse tipo de fraude. E depois, uma coisa que é bem importante assim, e é simples, é o feeling mesmo. Né? Tu começa a trocar e-mail com o fornecedor, tu já sente se o cara é sério. Preços milagrosos, eu geralmente caio fora dos preços milagrosos, porque existe muito golpe mesmo nesse sentido, do cara vir te oferecer um preço que ninguém nunca te ofereceu e tu faz o pagamento e ele some do mapa. Né? Então é importante ter esse filtro assim para se desenvolver um bom produto. Depois, a segunda etapa que a gente acha muito importante investir é a gestão de amostras. Né? Então eu costumo dizer para os meus clientes, não deixe de pedir uma amostra. Tu vai perder 1 semana, 2 semanas talvez no desenvolvimento ou no teu planejamento, mas tu vai ganhar muito em segurança, em confiança. Às vezes a gente fica, mas a amostra é cara, porque o Brasil, é isso que a gente reclama muito do Brasil, sabe? Tipo assim, tu vai receber uma amostra. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. A gente recebeu uma amostra de pastilha de vidro. Tá? É um quadradinho assim,
aquelas pastilhas que a gente coloca no banheiro, na parede, né? Recebemos 2 pecinhas. Tu já pede pouco, porque tu sabe que o Brasil taxa tudo, né? Pedimos 2 pecinhas de 2 cores diferentes, R$ 500 de imposto, mas não sei o quê. Ok. Claro, é um produto pesado, ele botou numa caixinha, volume maior, frete aéreo, caríssimo. Então, isso prejudica muito, sabe, o Brasil nos olhos dos exportadores. Porque, poxa, mas como? Eu te mandei só um pedacinho, como é que te custou tão caro? E aí tu pede uma amostra, ela não funcionou, tu pagou R$ 500. Eles também estranham, né? A nossa Estranho, tributação. imagina. Inclusive, tem uma pergunta do Jorge Mollenhauer, acho que é isso. Em questão tributária, qual média, em percentual, de tributação para entrada de produtos vindo de fora para comercialização? Ou isso está ligado com o ramo de produto que é importado? Grande Jorge, trabalhamos juntos, fomos colegas. O Jorge mora no Chile hoje em dia e a pergunta é bem pertinente, porque essa também é uma outra dúvida bem comum, assim. O pessoal me liga e fala assim, Renato, quero importar, sei lá, vou dar um exemplo, quero importar produto eletrônico aqui para celular, peça de reposição para celular. Eu tenho preço lá na China. Quanto é que vai chegar no Brasil? Olha, a gente tem que fazer toda uma análise, a gente tem que entender quantas peças tu vai trazer, quanto é que isso dá de volume, de peso, para a gente fazer uma estimativa de custo. Eu tenho que saber a classificação fiscal desse produto, para eu saber quanto é que ele vai ter de imposto de importação, quanto é que ele vai ter de IPI, de PIS, de COFINS, de ICMS, se vai ter ou não algum tipo de benefício. Então, assim, mas só me dá uma média. Assim, não tem como a gente falar em média, porque assim, se eu pegar só o imposto de importação, eu tenho produtos que o imposto de importação é 0, e eu tenho produtos que o imposto de importação é 35%. Então, como é que eu posso, só pegando um imposto, né, nós temos uma cadeia de impostos do Brasil, mas só pegando um imposto, já tem uma diferença de 35%, por exemplo, né? Então, eu costumo dizer assim, eu prefiro, para mim seria mais fácil dizer, olha, multiplica por 2, ou multiplica por 1,60, enfim, mas eu prefiro perder tempo, investir tempo, fazer um bom planejamento, caso a caso, produto a produto, para que o meu cliente, quando ele receber uma estimativa de custo, que ele receba uma estimativa o mais realista possível. Porque não tem nada pior do que tu achar que vai dar 60% de acréscimo e quando chegar a mercadoria ela deu 100% de acréscimo. Né? O teu planejamento vai por água abaixo. E eu acho que esse é um ponto importante, porque vem aquela conversa do pé esquerdo, né? Então, muitas vezes é porque, assim como a gente está falando dos fornecedores que não são sérios, etc., nós também temos dentro do comércio exterior muitas empresas que acabam dando esse multiplica por tanto, e está tudo certo. Tá? E aí, na hora que a gente realmente recebe a mercadoria, está com o material na mão, ou o material está no porto, e a gente fica numa saia justa, muito justa, porque os custos foram para a estratosfera, né? Então, acho que isso gera também... toda uma frustração, né? Tem toda uma questão até emocional, muitas vezes, porque, poxa, tu te planejou... É claro que existe toda essa questão cambial e tudo, a gente não consegue ter uma bola de cristal para saber exatamente quanto é que vai estar o dólar no dia que chegar a mercadoria. Só que, ao mesmo tempo... É claro que existe todo um planejamento com base naquele valor que está sendo repassado, né? E quando essa mudança ela varia muito, e eu digo por uma falta de zelo na parte inicial de planejamento, isso gera uma frustração com certeza, né? Renato, claro que também acontece em alguns momentos de tu fez a importação a $1 X e nesses 30 dias encalhou um navio no canal de Suez e que muda tudo, né? O panorama, mas faz parte do nosso vamos falar de desafios. pandemia, que o Beduxo, teu amigo, oi Renato, tudo bem? Ele está falando aqui. Ele pergunta o seguinte, nessa fase da pandemia, nos quais os preços da China estão mais altos, não seria uma alternativa interessante para os empresários ou pelos empresários brasileiros importar alguns produtos da África? Com certeza. Hoje a gente tem vivido esse problema eu acho que o câmbio, tá? Eu costumo dizer, quando eu comecei a trabalhar especificamente com assessoria em comércio exterior,
o dólar estava 1,70, tá? Quando o dólar foi para 2, os meus clientes diziam, eu nunca mais vou importar, eu não sei o que, o dólar foi para 2. E hoje nós estamos com dólares a 5 e os clientes estão importando cada vez mais, os mesmos, aqueles que reclamavam do 2. Né? Então eu costumo dizer assim, ó, o câmbio, o que é prejudicial para nós no comércio exterior? O câmbio. O pico, a montanha-russa, sabe, os altos e baixos. Se o câmbio estabilizar a 5, o mercado vai se estabilizar. Se o câmbio estabilizar a 3, o mercado vai se estabilizar. Né? Então, a oscilação ela é mais prejudicial, eu digo, do que o nível em que encontra o nosso câmbio. É óbvio que para muitas áreas, como o turismo, as próprias viagens de negócios são prejudicadas, obviamente, com dólar alto, né? Porque a gente foi para a China pagando R$5.000, acho que 4 mil e pouco uma passagem, inclusive fomos com a Lu da Valdinei, da Casa Valdinei. Poxa, o dólar naquela época a gente pagou uma viagem R$4.000. Hoje, uma passagem para a China, tu não vai pagar menos de R$6.000, R$7.000, entendeu? Então, os custos também aumentam, hotel e tudo mais. Só que no dia a dia de um planejamento de negócios e tudo, a estabilidade é o que nos dá mais segurança, assim, e a gente acaba se adaptando. E da mesma forma, esse pico que houve no frete internacional, ele é um pico que ocorreu da Ásia, né? Fretes da Ásia. Então, hoje, nós temos até muitos clientes que, poxa, Renato, vamos procurar, quem sabe, na Europa. Eu tenho um cliente que trabalha com revestimento cerâmico e nos procurou, cara, eu importo da Índia. Será que se eu importar da Europa, mesmo pagando um pouco mais caro, da Espanha, né? Será que com a diferença de frete eu não consigo ter um preço competitivo com uma qualidade interessante do produto europeu? Claro, vamos estudar. Né? Então, eu acho que esse a gente se propõe muito a isso, sabe? Claro, sempre que o cliente nos dá a liberdade de adentrar ali na estratégia dele, a gente gosta muito disso, inclusive. Né? Então, eu acho poxa, que... vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de dar sugestões para que ele crie novos cenários, entendeu? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Em que momento que eu deveria chamá-lo, eu deveria chamar o Renato para participar de uma reunião? Qual é o momento em que eu trago o teu conhecimento, o teu know-how para um planejamento estratégico? Olha, se eu pudesse participar sempre, eu ia ficar muito feliz. Porque, assim, a nossa experiência, assim, eu digo de importação e de reposição de estoque e de espaço para o estoque e de vamos procurar um produto diferente, olha, baixou o imposto de tal produto, vamos canalizar e tentar trazer esse produto com custo menor, né? Eu acho que o nosso cenário ideal como consultor a gente está participando desde o início do processo de planejamento, porque eu acho que os inputs que a gente consegue dar, eles acabam gerando atalhos para o cliente, sabe? E às vezes tirando da cabeça um determinado planejamento que o cliente não tinha pensado em um determinado momento. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos um trabalho há um tempo atrás com uma loja aqui da cidade que trabalha em vários segmentos. Então, trabalho em livraria, trabalha a parte de esportes, trabalha a parte de brinquedos. E, no primeiro momento, a empresa estava muito empolgada em trazer brinquedos, né, fazer importação de brinquedos e tudo mais. Só que o brinquedo, ele é um produto que ele tem que ser homologado pelo Inmetro no Brasil. Então, todo brinquedo que entra no Brasil, ele precisa passar por uma fiscalização do Inmetro. No Brasil já é difícil, né? O Inmetro tem que ir lá, o fiscal tem que ir lá, analisar o produto, tem que inspecionar, fazer os testes e tudo mais. Imagina o fiscal do Inmetro ter que ir lá para a China, né? Mas eu trago 10 bonecas. Dependendo do tipo de boneca que do tipo de coleção, elas são consideradas famílias diferentes. Então, são várias inspeções de Inmetro. Então, Renato, isso eu não tinha contado com esse investimento. Então, acho que eu já vou abortar, porque é um risco muito alto para o que eu estou preparado para esse momento. Mas isso eu podia ter visto meses antes, né, se eu participasse de uma reunião. Então, eu costumo dizer isso. Às vezes eu consigo ajudar o cliente a acelerar um determinado projeto, né, e tentar buscar formas de impulsionar
aquela ansiedade, aquele desejo dele. Em outros, eu prefiro ser realista e dizer, estás pronto para isso? Se tu tiver, vamos junto, eu vou te ajudar a tirar esse metro. Agora, não, cara, eu acho que não é a minha prioridade nesse momento. Cara, então vamos pular para a próxima. Tem outro item que a gente pode trazer que não é brinquedo? Sei lá, uma bicicleta, um outro item que não entra como brinquedo, uma almofadinha que não é um brinquedo, entendeu? Uhum. Então, eu acho que esse ponto de participar desde o início do processo de desenvolvimento de um programa de importação, que é como eu chamo, é fundamental. Excelente. E às vezes o cliente tem medo, sabe? Ah, não vou trazer o Renato porque eu vou estar tratando de coisas confidenciais, mas a gente é muito profissional, é muito acostumado a esse tipo de demanda, sabe? De tratar as coisas com sigilo. A consultoria é baseada em sigilo, né? Então, eu acho que a gente agrega mais do que prejudica. E eu acho que, se na dúvida, assina-se um termo de confidencialidade, ok? Não é? Se eu vou me envolver com as questões estratégicas da empresa, né? E há essa dúvida sobre a confidencialidade da parceria e desse conhecimento de trazer o know-how, assina-se um termo de confidencialidade, né? Para que tu possa efetivamente ajudar o cliente a validar os melhores caminhos de fazer, e eu achei o termo ótimo, né? Esse programa de trazer para dentro da empresa é uma ação de um programa para entrar com transações internacionais. E aí a gente já está chegando aqui no final, mas tem uma pergunta que eu acho que é bem legal fazer, né? Que é falar um pouco sobre frete CIF e o FOB. Eu acho que aí vai bem no beabá, né? Assim, o que é CIF, o que é FOB, se é a mesma relação nacional, se é o mesmo conhecimento que a gente tem nas nossas vendas nacionais ou não. O frete CIF e FOB no mercado nacional, a gente usa só esses dois termos, né? O CIF quando o cliente entrega o produto lá no cliente e o FOB quando o cliente tem que buscar a mercadoria no fabricante, digamos assim, tá? O CIF e o FOB no mercado internacional, eles são dois de um conjunto de Incoterms, né? Esse é o termo, os termos de comércio internacional. Então, esses Incoterms são termos padronizados, né? A Organização Mundial do Comércio, junto com a Câmara de Comércio Internacional, eles criaram um modelo de siglas, onde cada sigla ela delega, digamos, as responsabilidades do fabricante e do comprador, de até onde vai a responsabilidade logística das partes, tá? Então, só fazendo um briefingzinho aqui do FOB e do CIF. O FOB, vamos dizer, um fornecedor na China, se ele está oferecendo o Incoterm FOB, ele está colocando o produto num porto chinês. E a partir do porto chinês, é responsabilidade do importador de trazer esse produto até o Brasil por conta dele, tá? O CIF, o fornecedor chinês, ele vai colocar esse produto no porto de Itajaí, tá? Então, esse já é um primeiro ponto bem interessante, porque CIF e FOB no comércio internacional, ele só vale para embarques marítimos. Então, se eu for um embarque aéreo, já não é CIF e FOB, é CIP e FCA. Tá? Então, esses são pontos interessantes. Isso é bem importante, porque dependendo de como o preço que o teu exportador vai te oferecer, dependendo da siglinha que ele está usando, se é CIF ou FOB, tu tem que saber quanto de custo tu tens que embutir para fazer o teu cálculo do teu produto, né? E outro ponto bem importante também que a gente costuma dizer é o seguinte: muitas vezes o preço do CIF ou FOB, ele não se limita ao frete internacional, porque existem os custos portuários. Então, muitas vezes o que acontece, mas o cara está me oferecendo um frete super barato internacional no CIF, e aí eu acabo fechando o CIF. Só que o que acontece? Essas despesas portuárias também são negociadas pelo exportador. Então, o preço baixo que ele botou no frete, às vezes ele desconta nas despesas portuárias depois. E aí eu não tenho esse controle, porque o cara já negociou lá na China. Então, eu sinceramente gosto muito do FOB, porque eu acabo tendo mais controle sobre a operação. Tá? Mas, claro, dependendo do meu fornecedor, às vezes eu estou lidando com um fornecedor muito grande lá fora, e esse cara tem preços muito competitivos. Então, vale a pena sim fazer CIF.
Tá? O Rodrigo mencionou, abração, Digão, o Rodrigo mencionou também no CIF, ele inclui o seguro. Tá? O CIF também engloba o seguro internacional da carga, quanto no FOB ainda não, porque esse seguro é contratado pelo próprio importador. E aí, quase que finalizando já, tem mais uma pergunta da Isabel. Você acha válido sempre fazer análise entre CIF e FOB, né? E avaliando também o frete de um agente no Brasil? Assim, eu acho válido, tá? Depende da relação que eu tenho com o meu fornecedor, tá? Se esse meu fornecedor vai me ajudar a brigar por essas despesas no destino, né? E para que ele mantenha uma despesa padrão, uma despesa justa no destino, eu acho bacana, sempre estar comparando, porque, por exemplo, agora nessa época de pandemia, a gente teve muito esse problema, né? Não estou conseguindo espaço de navio, não sei o quê, vamos tentar com o exportador, e daqui a pouco o exportador conseguia, né? Um espaço de frete e tudo mais, com um preço interessante. E ao contrário também aconteceu, né? De alguns momentos o exportador vir para nós, pelo amor de Deus, contrata o frete por aí que eu não estou conseguindo espaço. Então, eu acho que é sempre válido, sim. A gente costuma dizer, vamos fazer o que for necessário para tentar reduzir custo, né? Eu acho que isso que é o mais importante, ter esse trabalho dinâmico para, no final das contas, né, ir no centavo mesmo e ajudar o cliente a reduzir o custo, não importa em qual etapa do processo. Agora, pergunta rápida e rasteira. A Dama atua em todos os países? Por exemplo, tem pergunta aqui sobre trazer produto do mercado europeu, né, que é o Dudu, da Vivace. Com o frete na China, né, Dudu? Temos que achar a solução, temos que ir para a Europa mesmo, concordo. Ou Panamá, né? Ou Panamá. Bom, Renato, primeiro, muito, muito obrigada. Eu acho que hoje eu estou iniciando o projeto Talks Inspira, né? E o objetivo do Talks Inspira é sempre a gente trazer o negócio do nosso cliente, do meu cliente, né? O conhecimento do cliente, que eu acho que hoje foi muito legal, né? A gente conseguir trazer essas dúvidas que todo mundo tem sobre o mercado exterior, né? Trazer essa conversa leve, descontraída, né? E a partir daí poder abrir espaços para os outros clientes fazer a conexão, né? É o meu trabalho conectar e eu acho que quando a gente faz esse networking, cria essa rede, né? Que o Dani está colocando, que é bem legal, a gente vai fazendo com que todos os nossos negócios vão alavancando, né? Vão construindo, e a base disso muitas vezes é o conhecimento, né? Realmente a gente trazer para a mesa o conhecimento especializado sobre os assuntos, sobre os temas, né? Tem mais aqui, realmente fez os pequenos sonhar com a importação, é isso aí, né? O Gabriel, a gente está nessa. O Gabriel é um que acreditou no nosso trabalho desde o início e a gente vem junto com ele, sabe, discutindo, buscando alternativas. E estamos próximo da primeira aí. Então tá ótimo. Eu agradeço muito de coração a oportunidade, tá? E a gente está sempre à disposição. E eu concordo, assim, a gente está numa era de conhecimento e relações interpessoais, porque as máquinas vão dominar, mas elas nunca vão substituir essas conexões entre os seres humanos, sabe? E eu acho que isso não tem preço realmente nos dias de hoje. E mais do que nunca, um precisa apoiar o outro, né? Nós precisamos nos Exatamente. apoiar para ir para frente. Não adianta querer achar que vamos conseguir fazer tudo sozinhos e passar por esse processo, né, sozinho. Então, a gente precisa destas conexões, precisamos, sim, ajudar no planejamento estratégico um do outro, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Para quem não me conhece, né, eu trabalho com isso, eu faço planejamento estratégico, ajudo as empresas a lidarem com os desafios do dia a dia. Basicamente Recomendo. É isso, né? e sempre o objetivo, né, o nosso objetivo é fazer com que as empresas possam crescer, os líderes e todo o time, né, e isso construindo aí
uma plataforma, né, de pessoas do bem e que querem crescer e evoluir. É isso. Né? Estou muito feliz, meu primeiro Toque Inspira termina agora e a gente vai ter aí uma periodicidade que ainda estamos definindo se vai ser um por mês ou um toda semana, em suma. Cliente, a gente tem bastante para fazer conexão e para apresentar aqui boas soluções para todo mundo. Tá bom? Um abraço, obrigada pessoal, obrigada pelas recomendações para mim e para o Renato. Né? Acho que a gente está tendo, obrigada Elisângela e o time todo que está aqui. Eu estou realmente muito feliz dessa primeira experiência e espero conseguir sair dessa live, que é a primeira que eu faço. Tá? Sair e conseguir gravar e aí dar oportunidade para outros nos assistirem, Renato. Tá bom. Gente, boa noite. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver, eu tenho que terminar esse negócio aqui apertando aonde mesmo? Me ensina. Agora vamos fazer nas internas aqui. No xizinho lá em cima, ó. Tá bom, então. Beijo. Beijão. Tchau, Maná. Tchau, tchau.